vou complementar o vídeo anterior que eu esqueci de falar sobre essa coluna aqui de preço médio. Então, às vezes a gente faz algumas compras em datas diferentes de um mesmo ativo. Então vamos supor que eu tenha feito aquela compra dia 21 de junho, né, de Petri4. Depois, em 10 de outubro, ali de 2016, aqui ficou errado, 2018. Depois, dia 10 de outubro de 2016, eu comprei mais Petrobras, a mesma ação, comprei mais 300 ao preço, vamos supor aí, de R$14, R$13. Para o cálculo do imposto de renda, a gente tem que fazer a apuração a partir do preço médio. Então, se eu comprei 300 ações a 9, 300 a 13, tá? Essa conta vocês fazem, peguei números bem simples para facilitar, mas qualquer coisa faz no computador, você tira a média, numa calculadora, tira a média dos dois, tá? Multiplicado pelo número de ações. Nesse caso aqui, daria R$11 cada ação. No momento em que eu coloco 11 aqui, essa conta toda e também essa de apuração do lucro é feita a partir não mais do preço original de compra, e sim do preço médio de compra. Então, se eu colocar aqui 25,60 também, veja que o ganho e o percentual, a variação percentual é exatamente a mesma, porque eles partem dos 11. A planilha deixa de partir do 9, dos 13. Se fosse 9, se o preço atual partisse do 9, do 13, aqui haveria uma diferença, né? Onde quando eu comprei por 9, vendi por 25,60, o ganho aqui seria maior do que embaixo. E ele é exatamente igual porque ele faz o cálculo a partir do preço médio de compra. Então, a gente preenche aqui, a gente faz a média ponderada, pega a calculadora, faz a conta, coloca o preço médio, tá? E aí, na hora da venda, se você for comprar só 300, pega uma das linhas, joga lá. Se for vender a 600, joga as duas linhas lá. Ou então você unifica essas duas, tá? E aí soma esses valores de entrada, para depois na saída fazer como uma operação só de venda de 600. Ou vamos supor que queira vender 400 e ficar com 200, você desmembra uma das linhas, né? Vamos supor que vai vender 400, você desmembra aqui, pega 1/3 aqui, 2/3 na outra, copia, né? Petri4, a data, como a gente fez no vídeo anterior. Compra por 13, preço médio 11. Aqui então dividiria, né, a taxa de corretagem. Essa aqui foi 2/3, daria 12,60. E essa daqui seria 1/3, 6,30. Aqui também a gente faria aquela conta com a parte fixa, se bem que o valor é tão baixo que às vezes a gente perde muito tempo, mas o correto é pegar 2/3, jogar nessa de 200, e 1/3, vamos supor, ele vai dar 52 centavos de 100. E 1,04 aqui na outra, 1,05. E aí, então, se você quiser vender 400, por exemplo, pega essas duas colunas, copia e joga lá na venda. Então, essa coluna verde aqui é para a gente colocar o preço médio de compra quando a gente faz várias compras e a gente calcula o preço médio, tá? E, não sei se vocês viram da outra vez, aqui nessa aba de cálculo de imposto de renda, eu coloquei 2 quadrinhos que faz um resumo de como
se calcula o imposto de renda, aliás, qual a alíquota, no caso de isenção de ações, ETFs, opções, fundos de investimento, e como que é feita a compensação também. E essa é uma outra coisa que ficou faltando no vídeo anterior. Os prejuízos que a gente tem em um mês, nós podemos compensar no mês seguinte. Inclusive, se a gente termina um ano com prejuízo, vamos supor que no ano anterior a gente terminou com prejuízo de R$3.000, por exemplo. Nesse quadro aqui, nesse aqui grande, coloque aqui o prejuízo acumulado até dezembro do ano anterior. Se não houver prejuízo a compensar, não alterar, mantém. Mas vamos supor que tenha tido prejuízo e terminou o ano anterior com 3.000 de prejuízo. Em janeiro, fevereiro, março, abril, você não vendeu nada, não teve ganho, não teve lucro. Então, esses 3.000 vão continuar aqui. Nesse mês de maio, que houve ganho de 11.235 mais 1.393, ele vai debitar desse ganho todo, aqui daria, essa conta daria 12.628. Ao invés dele calcular sobre 12.628 o imposto, ele vai calcular sobre 9.000, ele vai tirar 3.000 desses 12.000. Tá? Então vai calcular sobre 9.628, vai pegar 15%. Então deu 1.442, tá? Só para vocês verem a diferença. Abatendo os 3.000 deu 1.442. Se mantivesse aquele zero aqui, sobe para 1.892. Tá? Então vamos supor que o prejuízo fosse de R$11.000. 11.000, o ganho aqui foi de 12.500 e pouco, né? Já esqueci. Mas tirando R$11.000 de prejuízo, compensando, no final o imposto vai cair para 242. E aí aqui era 12.628,80. Então se o prejuízo fosse de 12.628,80, ele compensaria tudo e o imposto de renda ainda ficaria até negativo, porque vai debitar aqui o que foi recolhido do imposto. Ok? Então, quando compensa tudo, ele zera aqui. Vamos supor que fosse de R$20.000 o prejuízo. Ele vai abater de 20.000 menos aqueles 12 e tanto. Ainda vai ficar com prejuízo de 7.331 para compensar. E o imposto de renda vai ser zero, porque ainda está compensando o prejuízo, não tem que pagar imposto de renda. Ok? Bom, teria que pagar esses 30,53, relativo aos fundos de investimento imobiliário, porque os prejuízos com ações não podem ser compensados nos prejuízos de fundos imobiliários. Só se tivesse prejuízo aqui também, vamos supor que fosse um prejuízo de R$200. Tá, então 200 até aqui, com esse ganho de 153, o prejuízo passa a ser de 46, imposto a pagar zero, aqui também zerou, tá certo? Então, o que faltou no vídeo anterior, essas tabelinhas explicando o funcionamento, as alíquotas de imposto de renda e as hipóteses de isenção, os prejuízos, como lançar os prejuízos e o preço médio de compra. Quando houver mais de uma compra do mesmo ativo, a gente coloca o preço médio aqui para que a planilha calcule corretamente.